um tempo que o pastor me desafiou, mas a gente vai sempre procrastinando, né? Achando que não é capaz, achando que, tipo, não é pra mim, ou enfim, colocando 1 milhão de desculpas, né? Aí dessa vez a gente brincando um dia antes da minha irmã vir ministrar, ela estava meio tensa, eu fiquei tirando sarro. Aí ela falou, quero ver você e tal. Eu não vou ficar assim. Eu quase tive um treco hoje de dia, tentei disfarçar, estava todo mundo lá em casa fazendo uma confraternização, mas é tenso, né? E eles levou a sério e eu fiquei pensando, eu ia desistir, porque eu achei que era uma brincadeira, e no começo da semana ela falou, então, é você mesmo e tal. Aí eu falei pro Jaime, já era, não vou fazer isso aí não. Mas daí eu comecei a pensar, nossa, embora ainda não tenha um filho no colo, né, mas o processo de você ir entrando na maternidade muda muito o nosso coração. E eu comecei a pensar, tipo, quando meu filho tiver, sei lá, for adolescente, entender, e ele vê a mãe sendo covarde. Como que eu vou passar para ele que ele tem que encarar as coisas, encarar os desafios, se eu não encaro? Aí eu falei, não, eu vou encarar, e eu vou tentar passar com o máximo de clareza o que Deus colocou no meu coração. Eu vou tentar explicar bem explicadinho, porque às vezes minhas ideias eu penso muito rápido, então, tipo, eu coloco um monte de coisa, mas na hora de passar é meio... Eu entendi, mas não significa que as pessoas vão entender. Então eu queria que vocês abrissem 2 Samuel 15, a versão Subtil vai nos ajudar. Já faz um tempinho, acho que desde que quando começou, acho que a gente estudar Samuel no CETADEP, que eu separei e comecei a ler desde 1 Samuel ali, agora eu já estou em Reis, vou ler Crônicas, ler dali para frente, né? Eu leio sempre, eu escolho um capítulo do Velho e um capítulo do Novo Testamento e vou seguindo a sequência. E um dia eu estava lendo sobre essa palavra e quando Deus quer falar com a gente, as coisas acontecem sem a gente às vezes esperar. Saltou assim, tipo, fala, Deus, como que eu nunca prestei atenção nisso? E Deus foi ministrando no meu coração, eu fui aprofundando no tema e tal, fui estudando e foi abrindo uma clareza na minha mente e eu comecei a pensar nas coisas que eu passei nessa palavra que eu vou tentar passar para vocês, as situações da minha vida que foram vencidas através desses conceitos. E aí eu fui escrevendo, tá, sem nenhuma pretensão, simplesmente por marcar, né, aquilo que Deus falou no meu coração. E aí saiu essa ministração. Quem gosta de anotar tema, eu coloquei um tema que é Passando pelo Vale de Cedron. Então a gente vai ler aqui do versículo 15 ao 23. O William vai colocando ali pra gente, porque eu vou ler vários versículos, a gente vai saltar bastante aí na Bíblia, então para facilitar, para você não ficar procurando, o William vai colocar lá a versão, como diz o pastor, a versão subtil. Versículo 15, então, começando. Então os servos do rei disseram, eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé, deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a sua casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante, e todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus e todos os peleteus, e todos os geteus, 600 homens que vieram de Gade a pé, caminharam diante do rei. Disse, pois, o rei, eu vou pular um pouquinho, porque esse daqui não tem nada a ver com o contexto, a gente vai pular para o 22. Então Davi disse a Itai, vem, pois, e passa diante de mim. Assim passou Itai e Geteu, e todos os seus homens, e todas as crianças que haviam com ele. E toda a terra chorava a grande vozes. Passando todo o povo, também o rei passou ao ribeiro de Cedron. E passou todo o povo na direção do caminho do deserto. E eis que também estava ali Zadok com todos os levitas que levaram a arca do conceito do Senhor. E puseram ali a arca de Deus,
e subiu Abiatar até que todo o povo acabou de sair da cidade. Depois aqui eu vou pular para o versículo 30. E subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços. E todo o povo ia com ele, cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Versículo 32. E aconteceu que chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus. Até aqui só. Eu vou explicar rapidinho aqui o contexto dessa palavra. Nesse momento, Davi estava fugindo do filho dele. Gente, se me dá um branco no meio do negócio, depois que eu engravidei, parece que a minha memória foi embora. Já me fala, gente, eu esqueço o que eu falo, eu esqueço o que eu como, eu esqueço onde eu fui, eu esqueço onde eu não fui. Então, eu vou pegando no tranco aqui. Davi estava fugindo de Absalão. Absalão, não sei se vocês lembram, é o irmão de Tamar. Tamar era a filha de Davi, que o outro filho dele estuprou o Aminon. Acho que quem assistiu lá na Record, às vezes você não leu, mas assistir é mais fácil, né? Lembra dessa história. Ele estuprou a irmã, o irmão ficou com raiva e ficou tramando para matar ele, até que conseguiu matar e virou uma discórdia. Ele teve que fugir, ficou anos fora, e Davi sentia saudade dele e tal. E Davi nesse período tinha mandado o recado que ele podia voltar, morar ali, morar perto de Davi, ver ele e tal. E ele veio, só que ele não veio com um coração tão assim aberto para o pai. Ele veio com um coração de rebeldia, porque ele não concordou em o pai não ter castigado o Aminon, que era o irmão que estuprou a irmã dele, na época que isso aconteceu. Então ele foi gerando esse sentimento de rebeldia por muito tempo, e foi inflamando o coração de várias pessoas ali para que ficasse do lado dele. Falava que Davi não sabia governar, mas que Absalão sabia e tal. E ele foi conseguindo uma panelinha, né, para ele. Até que chegou um dia que ele se rebelou realmente contra o rei, e os servos do rei lá, os governadores, avisaram que ele estava se rebelando e que seria melhor fugir antes que ele matasse, né, o povo, matasse o rei, porque era o que ia acontecer, uma guerra, né? Então saiu esse pessoal de Jerusalém, não sei quantas pessoas, aqui não fala, eu não achei também quantas, mas eu creio que era muita gente, porque era uma cidade grande, e saiu, não vai precisar pegar lá. Jerusalém, ele ainda é mais ou menos cercado pelos muros, né? E quando você sai de dentro da cidade, você sai para fora dos muros. Eu não sei se vocês lembram na figura que o pastor tem ali, ou quando a gente vê em documentário, tem os muros ainda que cercam algumas partes de Jerusalém. Então eles saíram para fora desse muro em sentido ao Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é o monte famoso onde tinha o Getsemane, que Jesus orou e tal. E eles foram ali. E nesse caminho tinha esse vale, que chama Vale de Cedron. E quando eu estava lendo essa palavra, foi onde me chamou a atenção. Eu pensei, mas por que citou o nome do vale, né? Eu creio, a gente tem aprendido assim, que nada na Bíblia é escrito por acaso. No CETADEP a gente aprende muito os significados das coisas. Aí eu comecei a pesquisar o significado disso, e foi onde Deus foi abrindo esse leque para mim. Então eu vou falar alguns personagens que passaram por esse vale, e ali eles aprenderam uma lição. Eles não só passaram pelo vale sofrendo, eles tiraram algo dele. Conforme eu for falando, vocês vão entender melhor. E Davi passou por esse vale junto com o povo, chorando. Eu creio que devia ser uma situação complicada, você sair da sua casa sem... de repente, sem roupa, acho que não pegaram nada, só simplesmente saíram para não morrer. E ele foi ali clamando com o povo, mas o intuito dele, como a gente leu aqui no versículo 32, era ir até o cume para adorar a Deus, no meio desse problema. Então eu quero discorrer um pouquinho sobre isso. Eu pesquisando, vi que o significado da palavra cedron é escuro. Não sei por que colocaram esse nome, não era achei no começo que era um tipo de árvore e tal, mas não era. O vale era um descampadão, assim.
E a palavra Cedron significa escuro. E ali era um lugar onde eles jogavam os lixos da cidade. Era como se fosse um aterro, né, sanitário. Tudo que era podridão e tal, que tinha naquela cidade, pensa, não tinha saneamento básico como a gente tem hoje, não passava lixeiro, era totalmente diferente o contexto, né? Então eles jogavam a podridão da cidade e tudo ali. Então eles passaram por essa podridão, né, por essa situação, para poder chegar até o Monte das Oliveiras, onde ele ia adorar, né? Onde ele ia buscar a Deus para ter uma solução mediante essa situação com o filho. E ali, Monte das Oliveiras significa azeite, né? Prensa de azeite, né, pastor? Que é onde o azeite serve para curar. Antigamente, quando não tinha as pomadas antibióticas, né, a pessoa passava nas feridas os azeites e tal, para que fosse a ferida sarada. Então é um lugar de cura, eu acredito, é onde Jesus praticamente entregou, né, se entregou por nós, é um lugar de restauração. Então Davi, eu creio que profeticamente ele já sabia que esse era um lugar especial para Deus, um lugar que 1000 anos depois, sei lá quantos tempos depois foi Jesus, quantos anos? 1000 anos? Não? Menos? Uns 1000 anos depois Jesus passaria por ali e usaria o mesmo monte, né, para ministrar. E uma das coisas que Deus falou no meu coração quando eu li sobre Davi foi uma situação que ele estava passando com o filho. Foi o seguinte, às vezes a gente passa por vales que são feitos por pessoas e pessoas que nós amamos. Pensa, no Davi, um filho querido, um filho que tinha ficado anos fora. A Bíblia fala que passou 40 anos para que ele se rebelasse. Então, não era de ontem para hoje. Era 40 anos, Davi ali confiava no filho, de repente o cara quer matar ele. Imagina o coração desse pai. Davi, por mais que isso fosse um pouquinho de erro na vida dele, ele era um pai muito amoroso que chegava a encobrir os erros dos filhos. Mas o amor de pai ele tinha, ele era um pai que ele prezava, que ele queria os filhos próximos, que ele queria, né, que os filhos estivessem perto dele para instruir e tal. E nessa situação ele viu o filho traindo ele, né? Até quando Aminon pecou e traiu a irmã, ele acho que não sentiu tanto, porque não foi contra ele, foi contra a irmã. É uma situação diferente. Imagina você que tem filho adolescente, já na idade de emancipação, de repente ele se rebelar contra você, sei lá, querer vender a sua herança, pegar a sua casa. Eu creio que foi uma situação que Davi não previa e que ele foi ferido nessa situação. Tanto que passa que ele foi um dos que mais choravam, né? Estavam clamando, rasgaram as suas vestes. Naquela época tinha essas figura de linguagem, né? Que eles jogavam sujeira na cabeça, em sinal de humilhação, rasgavam as vestes, não ficava pelado, gente, mas rasgavam. E ele foi ali caminhando e pensando nessa situação, né? Como que eu vou fazer para resolver isso, Deus? Porque eu amo meu filho, ele está contra mim, eu não quero que ele morra, porque a situação ali, as coisas resolviam na guerra, né? Era papo, traiu, vai lá, faz guerra, mata, quem vencer, fica no lugar. Mas e quando é com os nossos familiares, né? No caso dele, com o filho? E a mesma coisa acontece, às vezes a gente passa por vales, por situações que são causadas por pessoas que nós amamos, né? Feridas familiares, feridas de amigos próximos. Porque nem sempre um vale é uma situação de que alguém te causou algo ou uma situação que te causou algo. Às vezes alguém está passando por uma situação, sei lá, um caso de enfermidade, um caso de pessoas que estavam no caminho do Senhor e desviam do caminho do Senhor. E você sofre com aquilo, é um vale na sua vida. Quem tem filhos que infelizmente se desviaram da igreja sabe quanto isso é doloroso. Ou quem tem filhos ou familiares que estão passando por situações de enfermidade, que não tem uma situação resolvida ainda de cura, isso é devastador. Então muitas vezes essas feridas de pessoas próximas acabam nos afastando um pouco do relacionamento com Deus. Por quê? Porque quando a gente vai deixando se enraizar no coração, começa a azedar o nosso relacionamento com as pessoas,
começa a azedar a nossa forma de adorar, porque às vezes você acha, tipo, se eu estou passando por isso é porque Deus não está comigo, tem alguma coisa errada, Deus não está olhando o meu problema, não está olhando a minha dor. Principalmente quem é casado sabe que o casamento é tenso, né, gente? O pastor fala, casar não é para converte não, o negócio é, né, amor? Até a gente acertar as coisas, quantas feridas a gente não leva do marido ou da mulher? Quantas mulheres não se permitem ser feridas pelo marido numa situação até abusiva, de maridos que são violentos, às vezes não fisicamente, mas violentos verbalmente, que humilham a mulher, ou vice-versa. Hoje em dia tem umas mulheres cabra da peste, difícil. E quantas mulheres não se submetem a isso por medo ou por amar demais a pessoa? Isso atrapalha o relacionamento dela com Deus. A gente ouve casos por aí de diversos homens ou mulheres que deixam de frequentar a casa do Senhor simplesmente porque o marido ou a mulher, né, começa a implicar, não quer mais que vem, não quer mais que participe, nunca implicou com nada. De repente começou a vir na igreja, até a Fernanda estava contando de manhã com uma irmã, e como ela é católica, ia na igreja, o marido não implicava. Começou a vir na igreja de crente, né, Nath? O marido zicou. Por quê? Porque o espírito que está nele, até onde estava lá no erro, beleza, né? Depois que mudou, que vai mudar com certeza o coração e os conceitos da esposa, começou a se rebelar. E aí é difícil. Como é que você vai lidar com essa situação? E Davi, ele fez a coisa certa, né? Ele buscou a Deus. Tanto que no Salmo 3, se vocês quiserem abrir lá, esse salmo, ele escreveu quando estava passando por essa situação. Salmo 3. Ele é curtinho, tem 8 versículos só. Aqui na minha Bíblia ainda, no rodapézinho, ele fala, né? Salmo de Davi, quando fugiu de diante da face de Absalão, seu filho. Eu vou ler rapidinho. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários? São muitos os que levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele, em Deus. Mas tu, Senhor, és escudo para mim. A minha glória é o que exalta a sua glória é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele me ouviu desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a sua bênção. Então imagina, gente, fazer uma oração dessa, sabendo que o seu filho está te perseguindo, sabendo que o exército contrário é mandado por alguém que você criou, por alguém que você amou, por alguém que você dedicou, por alguém que você defendeu numa situação nessa de matar o irmão com o irmão, quando Absalão acabou matando Aminon, e mesmo assim Davi perdoou e deixou que ele voltasse do exílio que ele ficou, né, o tempo afastado, e Davi perdoou, e de repente esse filho começa a perseguir. Você vê pelas palavras dele que era um momento de aflição, que era um momento em que ele, só Jesus na causa, né, como dizem, e ele fez a coisa certa, ele buscou Jesus em vez de se... Eu acho que eu, assim, no meu nível espiritual hoje, me rebelaria contra o filho, não buscaria Deus, faça alguma coisa para mudar a cabeça dele, não, eu falaria, manda matar, já que não me quer, então, e ele não. E às vezes a gente age assim também com alguns irmãos da fé. A gente é uma família em Cristo, amém? Eu também creio. E a gente às vezes deixa que situações dentro desta família também nos impeçam de ter um relacionamento de misericórdia, igual Davi teve com o filho. Infelizmente o filho dele acabou morrendo. Depois o exército de Davi, ele ficou enfincado lá numa árvore e acabaram de matar ele. Só que Davi chorou, alguns versículos para frente, ali acho que no capítulo 7 ou 9, fala que Davi chorou amargosamente pela morte do filho e falou que podia ser eu. Começou a falar, podia ser eu, podia ser eu, podia ser eu.
mesmo nessa situação, ele amava o filho incondicionalmente. Até que alguém chegou lá e falou: Davi, está na hora de sair do luto. Ele realmente viu que não adiantava ficar chorando, levantou, sacudiu a poeira e foi para fazer o que ele era chamado para fazer, né? Que era governar Israel. E às vezes nós agimos de forma diferente. Ao invés de a gente buscar em Deus esse coração misericordioso, para que Deus nos alerte, para que haja uma resolução de situações, a gente deixa isso enraizado dentro de nós. E a gente começa a agir de forma egoísta, de forma tipo: eu estou com essa dor, foi essa pessoa que me causou essa dor, e de alguma forma eu preciso que ela também sinta essa dor. Em vez de pensar: não, ele não sabe o que está fazendo, está sendo usado pelo inimigo, eu vou ter misericórdia, eu vou sentar, eu vou tentar conversar, eu vou tentar resolver a situação. E isso acaba atrapalhando a convivência no corpo de Cristo e acaba atrapalhando a comunhão com Deus. Porque por exemplo, quando estou com o coração meio azedo, não consigo adorar como eu estou com o coração alegre, mesmo tentando das mesmas formas. Quando a gente briga com o marido, ou briga com a mãe, ou discute com alguém, que é inevitável, família é assim, e por isso que eu digo que a família da fé também é assim. Não tem como você falar que você de repente esquece e pronto. Eu desliguei quando eu cheguei na igreja e quando eu chego em casa eu ligo de novo o botão. Não existe. Então, eu até estava lendo um livro outro dia que me chamou a atenção, chama A Igreja Desviada. Eu até terminei de ler e emprestei para o Fernando. E ele fala sobre uma coisa interessante que chama a guerra do culto. Isso, nossa, acabou comigo. Eu li e eu falei: Senhor, como eu sou idiota. A gente fala como que a gente é egoísta, como que a gente é, mesquinho às vezes, né? Ele fala da seguinte situação, que hoje em dia nas igrejas, o autor é americano, ele fala na igreja americana e ele mal sabe que é na brasileira, o negócio está da mesma forma, né? As pessoas, elas entraram em guerra dentro da própria congregação, dentro do próprio culto. Por quê? Por causa de gostos pessoais. Por exemplo, ele fala uma situação: a equipe de louvor, você vai para a igreja na expectativa de ser um culto punk, você vai sair voando, e a equipe de louvor toca um louvor que você detesta. Aquela hora ali já acabou para você. Você vai sair falando: o culto hoje não foi legal. Simplesmente porque tocou um louvor que não foi de acordo com as suas preferências pessoais. Então esse pastor, o Charles Swindoll, ele fala exatamente sobre como as preferências pessoais, os nossos sentimentos interferem na nossa adoração. A respeito desse tipo de coisa. Se o pastor não falou algo que você gostou, para você o culto já não é bom, você já não recebe. Se a música não foi de acordo com você, se numa reunião de liderança alguém foi contrário à sua ideia, você já vira a cara para a pessoa. Se numa situação de servir, acontecer alguma coisa que alguém falou algo que você não gostou, em vez de você avaliar o contexto, pelo simples fato de você ter sentido algo, que eu creio que os nossos sentimentos é o que mais atrapalha a nossa razão, né? Eu não lembro onde está escrito, mas a Bíblia fala que a gente tem que fazer um culto racional a Deus, né? Coríntios o quê? Romanos 12. E um culto racional é não deixar que os sentimentos interfiram na nossa adoração. E quantas vezes, eu principalmente, porque eu adoro música, gente, louvor para mim não pode faltar, eu sempre gostei, mesmo quando eu não era cristã, eu ouvia música cristã, e a gente tem os preferidos. E quando não toca um preferido, toca um nada preferido, a tendência é você falar: tá legal. Ontem até nos jovens aconteceu uma situação assim. Eles estavam escolhendo louvor e colocaram lá que já tocou, já enjoei dele, gente, desculpa, eu enjoei, que é o Abraço. Aí na hora que começou a tocar aqui, eu fiquei, Deus falou comigo, falou: você vai pregar sobre isso amanhã e hoje olha a sua cara na hora que está tocando o louvor. Eu comecei a orar ali, fechei o olho e falei: Senhor, eu não quero fazer esse culto hoje dessa forma. Eu quero que a adoração seja em primeiro lugar do que a minha preferência pessoal, do que os meus gostos, do que os meus sentimentos. Se hoje eu não estou num dia que eu estou, não estou animado, tive um dia meio, chegou aqui a coisa está meio murcha. Não importa. Eu não vim aqui para satisfazer o meu eu.
o meu ego, os meus sentimentos, o meu prazer. Eu vim aqui para adorar a Deus. E às vezes a gente perde um pouco esse foco no decorrer da nossa caminhada com Cristo, principalmente quando a gente tem função na igreja. Porque a função leva a gente a ser muito intenso e como a gente gostaria que fossem as coisas, né? Muitas vezes a gente acha que a gente faria melhor que o pastor certas coisas, né? E não é verdade, né? Até você estava falando hoje de manhã de legalidade, né? Tem autoridade e alteridade. A diferença sobre a palavra autoridade e alteridade. Nem sei falar, nunca tinha ouvido essa palavra. E ele falou uma coisa interessante, que às vezes você tem um conhecimento para fazer algo, mas não significa que é você que tem que fazer, que é você que tem autoridade para fazer. Então, quando a gente começa a trabalhar, infelizmente a gente tem esses sentimentos dentro de nós, é humano. Eu creio que todo mundo aqui tem humanidade dentro de si. A nossa humanidade, infelizmente, depois do pecado de Adão, foi feita essa porcaria, né, gente? Porque a gente podia ser perfeito se não fosse Adão e Eva, né? Então a gente tem toda essa multiplicidade de sentimentos dentro de nós que nos atrapalha a adorar a Deus, que nos atrapalha a busca, que nos atrapalha a ter uma comunhão com o corpo, porque a palavra de Deus mesmo fala: como que eu posso dizer que adoro a Deus, que amo a Deus, se eu não amo o meu próximo? Então, às vezes a gente não leva essa palavra muito a sério da comunhão com o corpo de Cristo, que muitas vezes são pessoas da nossa família também. É engraçado como a gente às vezes ama, é fácil para a gente amar alguém que foi criado conosco, cresceu conosco, mesmo se essa pessoa tem os piores defeitos do mundo. Tipo, quando ela está passando por uma situação, quando está passando por uma dor, é muito mais fácil você ter compaixão do que às vezes um irmão que você conheceu ali faz 2, 3 anos dentro da igreja. Mas diante de Deus, às vezes o seu irmão é mais próximo do que o seu parente que não é cristão. Então a gente tem que começar, eu tenho entendido e tenho policiado no meu coração para tentar, igualar as coisas. Eu não posso amar mais alguém que, mesmo que sendo imperfeito, e que eu tolero as zicas da pessoa, né? Não sei achar as palavras, às vezes eu vou falar o que eu falo para os jovens, né? E não tolero, às vezes, as zicas do irmão, que nem me convive comigo. Tolera de quem convive mais comigo, tipo meu marido, quando ele tá zicadinho, mas ele tá tão bonzinho ultimamente, gente, o que a gravidez não faz, né? E não tolero, às vezes, de uma pessoa que eu vejo uma vez por semana. Então, Deus começou a ministrar no meu coração a respeito disso, a respeito de como você convive realmente com a sua família em Cristo, com o seu corpo. Se você deixa essa guerra tomar conta das suas decisões, ou se você começa a pensar diferente, sabe? A agir diferente, a tomar iniciativas diferentes, a contar mais até 10, quando a situação não vai de acordo com o que você deseja. A gente que trabalha com jovens, jovens, vocês não sabem o que é jovens. Jovens é tenso. Eles são muito idealistas e poucos acionistas, vamos dizer. Tem bastantes ideias, mas na hora de fazer é meio complicado, né? Então a gente sempre tem esses embates com eles. Imagina se a gente fosse virar as costas. Já fazem 5 anos, né, amor, que a gente está na luta e fica um vai e vem. Até no ano passado, uma situação que tem a ver com isso. Foi uma situação quase que eu não desviei, mas quase que eu fiquei assim por muito tempo, de baixo, sabe, para baixo, que foi no começo do ano passado que os nossos meninos, né, o Ariel, o Léo, alguns outros começaram a ficar meio esquisitos, afastaram o tempo. Infelizmente o Ariel está até hoje, mas eu creio em nome de Jesus que ainda esse ano Deus vai tocar no coração dele, vai fazer ele mudar de ideia e acordar para a vida. E eles se desviaram sem mais nem menos. E eu peguei aquilo, eu estava num momento, eu tinha acabado de passar por esse processo de aborto, estava numa fase de recuperação, estava bem sentimentalmente para baixo, e aconteceu isso e eu peguei como se fosse para mim, era minha culpa. Eu achava que tudo aconteceu porque eu não me esforcei o suficiente para que eles ficassem próximos. Justamente porque eram pessoas que praticamente... O Léo é da família, né, meu sobrinho, mas o Ariel é como se fosse. O Ariel e a Ariane cresceram junto com eles.
E foi uma ferida, foi um vale que só pela misericórdia para eu conseguir superar e entender que a culpa não era minha, que era algo que estava no coração deles e era Deus que tinha que tratar, não era eu. Quantas vezes eu fui grossa e principalmente com o Léo, agi nas lambadas, né, filho? E não é assim que funciona, eu não tive misericórdia e demorou para eu entender que eu tinha que agir com eles também com misericórdia, não é porque era próximo que eu podia falar qualquer coisa. Eu feria às vezes muito mais do que fosse uma pessoa que não fosse tão próxima. Um vale assim que demorou meses, né, amor, eu já sempre falando para mim que eu tenho que pensar diferente, que a culpa não era minha, que na hora certa, até teve um tempo que a Alda nem conversava comigo, foi lá na minha casa. Nossa, isso me matava, gente. Eu chegava em casa e chorava. Se eu chorar, eu estou emocional, gente, estou grávida. Tudo agora grávida pode, né? E era devastador. E isso começou a atrapalhar na minha adoração. Tipo, eu comecei a ficar assim, de corpo mole, sabe? Tipo, hoje tem culto? Tem culto. Sabe? Tipo, eu chegava aqui, esse louvor, sentava, sabe? Só cantava realmente quando eu tinha uma música que eu gostava, uma situação. E, graças a Deus, as pessoas conversando, e eu também fui percebendo que eu não podia deixar essa situação me abater. Porque se eu ficasse abatida, como é que eu ia passar para eles aquilo que eu queria? Que eles voltassem, que eles entendessem que Deus precisava da adoração deles, né? Que eles eram importantes no corpo, assim como eu ainda acho que é, e cada um tem o seu propósito, né? Dentro do corpo de Cristo, dentro dessa situação de que Deus nos salva para algo, né? Então eu falei, se eu me esmorecer, como é que vai? O que eles vão achar? Nossa, se a própria tia que está ali está assim, vou ficar por aqui mesmo, ficar mais gostoso, né? Porque o mundo é gostoso, o mundo é prazeroso. Se a pessoa não desvia porque ela está ruim, desvia porque ela está bom. E ela não entende que é um bom temporário, né? Que é um bom que vai levar para a destruição, né? Mais para frente. Então foi uma situação que eu tive que lutar dentro de mim para que Deus abrisse o meu entendimento. Eu comecei a orar, Senhor, eu não quero agir dessa forma, eu não quero esse sentimento em mim e eu quero mudar. E é só o Senhor quem vai mudar, porque não adianta o pastor falar, não adianta a pastora, não adianta meu marido. Se dentro de mim não mudar algo, eu não vou levantar. E Deus foi mudando, e glória a Deus, Deus foi trabalhando na vida deles também. E o Léo está aqui hoje, a Alda, está todo mundo bem. Graças a Deus, se desviar de novo, entra no chicote, dessa vez não vou perdoar. E o Ariel, eu creio que em nome de Jesus, né? Deus ainda vai tocar nele. E outro personagem que eu queria citar mais um exemplo sobre isso é Ezequias. Tem 2 Crônicas, vai lá, Subtil, 29, vou esperar ele abrir aqui que é mais fácil, 29, 16. Desculpa. Deixa eu abrir a minha aqui. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar, e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem para fora ao ribeiro de Cedron. Não sei se vocês lembram, o pastor já pregou várias vezes aqui sobre Ezequias. Ezequias foi o rei que orou, que ficou doente, depois ele orou e Deus acrescentou mais 15 anos de vida para ele e tal. Várias vezes ele já pregou essa situação, eu creio que para lembrar dele seja a característica mais importante, né? E ele, quando entrou no reinado dele, ele viu que tinha alguma coisa errada ali. Que nessa época Israel tinha pecado contra o Senhor, tinha passado vários reis que não eram tementes ao Senhor, e eles introduziram dentro de Israel uma adoração a outros deuses, tinha ídolos, tinha todo tipo de imundícia, como diz o versículo, tinha na casa do Senhor. Então esse cara, ele chegou tudo para fora, falou, isso aqui não está certo, eu vou restabelecer uma adoração a Deus aqui. E ele pegou todos esses ídolos, todas essas coisas que eram imundas, né, para a casa do Senhor, e levou para esse vale, como eu disse, ele era um lixão na época, e jogou lá. E nesse versículo eu aprendi sobre
Porque quando a gente está passando pelos vales também na nossa vida, a gente tem que avaliar que a gente tem que deixar nessas situações as imundícias que estão dentro de nós. Às vezes você pensa assim, eu não sou imundo, eu não peco, eu sou de boa. Mas todo mundo tem um pouquinho de imundícia. Até hoje de manhã, o pastor estava falando, eu peguei o exemplo dele que eu achei assim, o máximo, a diferença sobre pecado e, no caso, ele não usou a palavra imundícia, ele usou impureza, é a mesma coisa, uma pessoa imunda é uma pessoa impura. E ele explicou o seguinte, que pecado é algo que nos leva realmente a agredir a Deus, né? E acaba nos levando à morte, a desviar dos caminhos do Senhor. Só que impurezas são coisinhas que nós fazemos nos nossos dias a dias que vai sujando a gente aos poucos. Às vezes você acha que pecado, a pessoa que prostitui, que se droga, que bebe, que fuma, que é homossexual, são pecados, nossa, que pecadão, né? Sendo que às vezes você olha uma mulher que passa na rua com um olhar diferente, você trata mal o seu irmão, e se você for ver, são pequenas impurezas que vai levar você para um pecado maior. Não que esses pecados sejam maiores do que outros, mas existem consequências maiores, né? Uma pessoa que adultera vai ter uma consequência no casamento, uma pessoa que bebe vai ter uma consequência no corpo, uma pessoa que se prostitui vai ter uma consequência no corpo e na sociedade, enfim. Só que as impurezas às vezes não têm consequências assim latentes, que todo mundo enxerga, mas tem consequências dentro do nosso coração. E às vezes são atitudes que a gente tem em relação às outras pessoas, ou conosco mesmo. Às vezes são situações que você permite, você está sozinho na sua casa, está passando um filme meio sei lá, ao invés de você mudar de canal, você fica mais um pouquinho, uns 50 tons de cinza. Ou às vezes é a forma como você trata alguém, às vezes é sentimentos dentro de nós que não fazem bem nem para nós, nem para ninguém, e você deixa ele continuar ali enraizado porque você acha que, tipo assim, a pessoa merece. Tem um exemplo até de uma situação, quando, um tempo atrás, assim, eu e o Jaime, a gente tinha umas treta federal, assim, porque a gente tem um temperamento bem forte, tanto eu quanto ele, é bravo, eu sou brava. Então, quando a gente discutia, parecia que a casa estava caindo, né? E a gente não conseguia, às vezes resolver os problemas da forma que Deus gostaria. A gente acabava se agredindo com palavras, né, amor? E nessas conversas, eu sempre tinha uma tendência de querer ganhar a discussão. E eu tentava, de todas as formas possíveis, fazer com que ele se sentisse a pior pessoa do mundo. Eu sabia que eu estava fazendo isso e eu continuava a fazer. Até que um dia, dentre esses tempos, a gente foi tentando se acertar, foi ficando mais leve as discussões, a gente foi aprendendo os preceitos aqui no culto de casais. Só que eu ainda tinha esse, entre aspas, defeito, que era de, mesmo com uma discussão pequena, eu sempre queria dar lei de causa, né? E eu tentava levar isso na conversa. Ele vinha com os argumentos dele, eu vinha com o outro. E uma vez eu estava, não sei, eu não lembro a situação que a gente discutiu, teve um desacordo, eu e a Andressa, e ela falou para mim que eu era manipuladora. Você lembra, Andressa? Eu não lembro a situação, eu lembro da palavra, porque quando a gente vai se aproximando das pessoas, assim, a gente vai mostrando as nossas garras, né? E a gente tem um nível de amizade hoje que ela pode falar as coisas para mim, eu falo para ela. A gente é minha irmã, né? E ela falou isso para mim e eu fiquei muito brava, gente, muito brava. Eu fiquei, o que ela está falando, manipuladora? Só que mexeu comigo. Deus começou a trazer essas situações das discussões com ele, e toda vez eu manipulava para que ele se sentisse a pior pessoa do mundo e eu saísse por cima. E às vezes ele ficava bravo, ele ficava aqui até pro quarto, e eu ficava ali, eu falava assim, o que eu fiz? Eu sei que eu falei coisas para ferir ele, e mesmo assim eu falei. Só para, sair bem na situação, sair bem na foto. E eu comecei a perceber que era uma imundícia, era uma impureza, não era um pecado, eu não estava pecando contra Deus, só que eu estava magoando meu esposo. E era uma impureza que tinha que ser lançado fora dentro de mim, e eu comecei a me policiar, né, amor?
para não fazer. Ainda não estou 100%. Às vezes eu ainda sou meio manipuladora. Eu comecei a perceber que eu sou assim desde criança. Eu comecei a lembrar de situações com a minha família, com os meus pais, de como eu gosto de manipular situações para fazer as pessoas pensarem do jeito que eu penso. Eu fico até, quantas vezes já discuti com o pastor, né? De eu querer que ele pense da minha forma, eu ficar brava que ele não pense, e ele é a pessoa que não dá para manipular, gente, de forma nenhuma. Se é alguém que você não faz a mente, é ele. E eu ficava brava com ele, e ficava às vezes meio seca com ele, não sei se ele percebia, porque ele não percebe muitas coisas, né? Mas era uma situação que atrapalhava a minha vida, e principalmente a minha vida conjugal, porque quando a gente mora com uma pessoa que foi criada diferentemente de você, e você tem que se encaixar a ela, isso deixava, às vezes eu via que a estima do Jaime era afetada pelas coisas que eu falava. Porque quando você fala algo para alguém que você ama, muitas vezes que a pessoa é assim, que a pessoa é assada, mesmo que ela não seja, ela começa a acreditar que ela é. Né? Se alguém chegar para você e começar a falar que você é incapaz, que você, tipo, a pessoa aqui do louvor, você não canta nada, você não canta nada, você não canta nada, vai chegar uma hora que você vai acreditar e não vai querer mais cantar. Isso é mais que óbvio. E eu creio, não sei, depois ele pode confirmar que ele, várias vezes ele falava, eu não sei por que você casou comigo, se eu sou tão ruim e tal. Eu falava, gente, ele não é tão ruim, por que eu falei essas coisas? Por quê? Porque a Bíblia fala que manipulação é a mesma coisa que feitiçaria, é um espírito mau. É algo que teria que ser arrancado do meu coração. E eu, graças a Deus, estou conseguindo arrancar. Eu manipulo bem menos, bem menos. Mas ainda tem que chegar no 100%. Para que a gente está em construção, né? Está em processo de trabalho de Deus. Essas coisas que eu estou falando até são situações de que a gente tem que tirar proveito da nossa dor e transformar ela em algo melhor. Eu não tenho que, de repente, eu descobri que sou manipuladora, legal, beleza, tchau. Não, eu tenho que trabalhar para que essa descoberta, essa descoberta de algo ruim dentro de mim, se torne algo bom. Então, eu tenho que transformar essa manipulação em, não sei o contrário de manipulação, não sei, o contrário de manipulação. E tem que transformar isso em algo bom, eu tenho que aprender a ser mais, menos competitiva, de não querer ganhar sempre, de não querer estar por cima sempre, mais humilde, talvez seja a palavra, para que as coisas, para que saia esse que está ruim e entre o que está bom. Eu vou dar mais um exemplo aqui, depois já vou caminhar para o final, que é a hora, eu achei que eu ia falar 20 minutos e já estou passando. 1 Reis 15, versículo 11. É sobre o rei Asa. 1 Reis 15, versículo 11. Vou ler rapidinho. Asa. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi seu pai, porque tirou da terra os rapazes escandalosos e tirou os ídolos que seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha um horrível ídolo, a Azera. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e queimou junto ao ribeiro de Cedron. Esse rei, ele era bisneto de Salomão. Salomão tinha reinado, tinha havido mais alguns reis, os filhos de Salomão lá que pecaram contra o Senhor, colocaram também a adoração a outros ídolos. E aí veio Asa, e Deus tocou no coração dele que aquilo não era certo, ele também fez um limpa na casa do Senhor. E uma das coisas que eu acho interessante, que ele tirou ali de dentro da casa de Deus, não foi só os ídolos físicos, né, que é os santos e tal, não era as coisas feitas de barro. Ele tirou também a mãe, que era uma pessoa que trazia a adoração a ídolos para aquela casa. Ele tirou a mãe do trono e ficou só ele mandando, né? Naquela época acho que as mães eram conselheiras dos filhos e tal. E às vezes eu fiquei pensando, como é difícil a gente tirar do trono as pessoas que a gente ama, né, A gente sabe que aquela pessoa está atrapalhando a gente num sentido, mas porque é mãe, porque é pai, a gente permite, a gente deixa, pelo simples fato de ser alguém que a gente ama em extrema, às vezes ama até mais que Deus e a gente não sabe, né? Até eu li uma definição da palavra
de adoração a ídolos, né? Que um ídolo é tudo aquilo que você precisa sempre mais. Pode ser uma situação de dependência, mas pode ser pessoas também. Porque às vezes a gente precisa sempre mais do filho, a gente sempre precisa sempre mais da mãe, a gente tem um amor tão excessivo que a gente sempre quer sugar mais do namorado, do marido. Eu creio que as mulheres têm uma dependência um pouco maior nesse sentido, porque a gente sempre precisa mais do marido, né? Às vezes vira até doentio a coisa, né? A gente ama tanto que a gente não abre mão da pessoa para nada. E vai gerando uma dependência que a gente larga Deus, larga a igreja, larga... Quantas vezes já ouvi falar gente que largou a casa de Deus porque conheceu alguém lá fora, se apaixonou desesperadamente e foi. A mulher tem essa tendência de ter um porto seguro dela no homem. Até a pastora Ivaninha uma vez falou para mim, no começo do casamento, eu não esqueço dessa palavra, que eu nunca posso fazer que meu marido seja o meu porto seguro. Porque Deus, ele não tem competição com ele sempre vai ganhar. Então ele sempre vai armar uma situação para que aquele ídolo no meu coração, o meu porto seguro, no caso, seja tirado de mim. Né? No caso dela, ela estava falando do exemplo de vida dela, né? Então é uma coisa que eu sempre vigio, porque às vezes a gente ama tanto a pessoa, começa a amar tanto demais, fica tão bonzinho para nós, quando tá bonzinho, né, amor? Igual agora. Ele anda muito bonzinho, que você tem a pessoa como um porto seguro mais do que a Deus. Você confia às vezes mais na palavra da pessoa do que naquilo que Deus está falando no seu coração. E eu creio que nós como mulheres temos um pouco essa tendência, pela nossa fragilidade. A Bíblia fala mesmo que a gente é o vaso mais frágil, né? E o homem passa um pouco essa segurança. Se o homem é, né, cabra macho, esse senhor, você fica meio presa nele, e até o que eu falei no começo, você acaba permitindo coisas que não era para permitir, né? De comportamentos abusivos, de homens que abusam de certa forma psicologicamente com a mulher, que deixa ela tipo presa a ele mesmo, né? Ela só acha que só há salvação na vida dela do lado daquele homem. E às vezes não é assim, não que eu estou defendendo o divórcio, mas às vezes você não pode permitir que a pessoa aja na sua mente de uma forma, porque você ama excessivamente essa pessoa, que ela aja na sua mente de uma forma que ela vai te desvincular da identidade que Deus te deu. Como nova criatura, como pessoa, sabe, que é vencedora, que vai conseguir, que está sendo transformada. Quantas vezes eu já ouvi, quantos depoimentos de mulheres, principalmente, né, eu acho que isso é mais claro em mulheres, que Deus está fazendo, ela veio, se converteu, Deus está fazendo a obra, está transformando, e o marido começa a falar, não, mas você ainda é assim, você ainda é assado, e ela continua regredindo, em vez dela progredir, ela regride pelas palavras abusivas, que ela acredita que a pessoa que ama conhece ela, e às vezes não é, às vezes ela é inimigo usando a boca da pessoa para que ela não consiga seguir esse caminho de progressão, né? Então eu acredito que às vezes a gente também tem que tirar ídolos que são assim, para nós, pessoas difíceis da gente tirar, cortar um vínculo que atrapalha o vínculo com Deus, sabe? Ou seja um marido, ou seja filho. Tem filho que manipula tanto. Gente, filho ali é a escola da manipulação. Eu aprendi a manipular quando eu era adolescente. Eu queria manipular meus pais de todas as formas. E assim eu fui aprendendo cada vez a ser mestre na arte da manipulação. E filho faz isso com o pai. Filho vai lá, fala uma coisa para o pai, depois vai lá, fala uma coisa para a mãe, coloca pai contra a mãe, até ele conseguir o que ele quer. E você, por amar tanto aquela criança, você se cega. Ou aquele adolescente. Eu sempre oro, sabe? Eu falo para o Jaime, Deus, eu não quero ser cega. Eu não quero ser uma mãe cega, eu não quero ser uma mulher cega, eu não quero ser uma irmã, eu não quero ser cega em nenhum sentido. Eu não quero que por causa que eu amo a minha família, eu amo o meu futuro filho, eu amo meus pais, eu amo meu marido, e esse amor me atrapalhe de ver as falhas dele, para que eu ajude a pessoa a crescer. E eu acredito que todo pai deveria orar isso, porque às vezes a gente ama tanto o filho, que a gente deixa de ajudar o crescimento do filho em Cristo, acobertando, sabe, as coisas erradas, acobertando. Por quê? Porque coitadinho dele, né? Meu filhinho cresceu, eu dei mamar
como é que eu vou fazer? Vou ser mais dura com ele, eu vou ser mais duro com ele. Mas às vezes é necessário, sabe? Meu pai e minha mãe, eles são meio... Minha mãe é terrível, não é boazinha. Hoje em dia ela é boazinha, mas antigamente, gente, pelo amor de Deus, ela deixava minha roupa para eu passar, deixava minha roupa para eu lavar. Todo dia eu chegava, tinha um versículo aberto na minha cama. Tinha vezes que eu chegava, nem deixava janta para mim. Ela sabia que eu estava... Eles pegaram firme comigo, e isso ajudou eu a acordar para a vida. Porque às vezes quando você tem uma vida fácil demais, tudo está correndo tão bem, é muito difícil você olhar para aquilo que está errado dentro de você. E esse rapaz aqui, o Asa, ele fez isso, ele destronou a mãe dele. Eu creio que ele teve que fazer isso primeiro no coração dele, para depois fazer fisicamente, né? Tirar alguém querido de um trono, de uma posição de elevação, né? A gente aprende nos cultos de casais que existe uma hierarquia para ter dentro do nosso coração, que é Deus, o esposo e o resto. E às vezes a gente inverte, esposo, Deus, o resto. Às vezes é esposo, o resto, Deus, enfim. Então eu creio que uma das coisas que eu tenho aprendido também nesses vales da vida é saber colocar cada pessoa no seu lugar, cada pessoa no lugar onde ela deve estar. E não ser cego para aquilo que Deus está mostrando, às vezes ali, os erros, os acertos também. E conseguir ajudar essa pessoa também a crescer em Cristo. E Asa, um pouquinho mais para frente, ele, no versículo 22, vocês nem abriu, William, ele fez uma situação que eu achei importante, que é até o cerne dessa palavra, né? Ele fez tudo isso daí, tirou os ídolos e tal, tá? E aí um outro rei, porque naquela época Israel era dividido em duas partes, né? Tinha o reinado de Judá e o reinado de Jerusalém, era norte e sul, né? E o rei de cima de Judá entrou em guerra contra ele. E ele foi lá e construiu uma cidade, estava começando uma construção de uma cidade, bem no caminho que era para entrar em Jerusalém. Ele queria que, tipo assim, ninguém mais entrasse e ninguém mais saísse. E aí, Asa foi muito inteligente. Ele, em vez de ele entrar em confronto com a pessoa, com o outro rei lá, que eu não lembro o nome, ele pegou e fez uma aliança com outro rei que era aliado a esse rei. Falou, ó, te ofereceu coisas melhores que o outro tinha oferecido, mas você tem que falar para o cara parar de construir a cidade. Aí o outro rei foi lá e conseguiu, falou, ó, se você for construir lá, eu vou ir com o meu exército contra você também. E o rei ficou com medo e vazou. Aí o que ele fez? Ele foi lá, pegou essas pedras, que naquela época eles construíam primeiro uns muros das cidades para a cidade ficar fortificada, né? Porque eram tempos de que eles entravam muito em guerras. E eles construíram esse muro, já tinha construído um muro. Ele pegou todas as pedras desse muro e construiu mais duas cidades, que é Gigal e uma outra lá. Não lembro o nome, mas pra gente rapidinho. E eu fiquei pensando, nossa, porque quando eu leio assim, os versículos que eu vou pregar, eu gosto de ler o contexto inteiro, né? Eu falei, muito legal isso, porque o que ele fez? Ele usou uma situação que ia contra ele, que era um vale, que era uma situação que ele teria que entrar em guerra, teria que entrar em conflito, ia ter mortes, ia ter todo um transtorno. Ele pegou aquilo que sobrou, que eram as pedras, e construiu mais duas cidades. Então, eu entendo que quando a gente está passando por essas situações, por esses vales, a gente tem que aprender a colher coisas dentro dele que vai transformar em coisas novas, em coisas boas dentro de nós. Uma situação que eu aprendi isso foi quando nos meus 2 abortos, né? Porque eu tive 2 abortos. E no primeiro eu fiquei triste, mas eu não aprendi a lição que Deus gostaria que eu aprendesse. E quando eu sofri o segundo, eu falei, Deus, o Senhor quer falar comigo, então eu comecei a buscar Deus de uma forma que eu queria entender o que Ele queria dizer comigo. E Deus começou a ministrar no meu coração o que Ele queria tratar em mim, que era a questão de confiança, que era a questão de acreditar que os propósitos deles eram muito, muito melhores do que os meus, mesmo se aparentemente isso for ruim. Porque às vezes, aparentemente, ali na situação é uma dor, é ruim. Só que o depois vai ser muito melhor. E ele sabia que os propósitos, eu vou saber na eternidade qual era o propósito dele, mas eu creio que o propósito dele não era o tempo naquela época. Talvez, eu e o Jaime, a gente sempre fala que
A gente não estava 100% preparado, a gente não tinha ainda acertado essas arestas do nosso casamento, a gente não sabia conversar um com o outro como a gente sabe hoje. E eu entendi ali, foi até num culto de festividade aqui na igreja, o pastor pregou e eu falei, é a hora. Eu entendi que dentro dessa minha dor eu tinha que transformar ela num algo bom. Eu falava, Senhor, eu não quero que essa dor simplesmente aconteça e eu não seja transformada. Até li uma frase interessante, que sofrimento sem crescimento é em vão, e é realmente. Eu não quero sofrer, não serve para nada. Eu quero sofrer e crescer. Então eu quero que essa dor, todo esse sentimento, toda essa frustração seja transformada em algo bom. E Deus foi maravilhoso, né, amor? Foi ministrando no nosso coração assim, juntos, e a gente foi entendendo algumas coisas. E quando aconteceu a gravidez em si, eu falei, Deus, eu entendo agora, porque eu sou outra pessoa agora do que eu era antes. Eu estou muito mais preparada para o que vai vir, né, do que eu estava antes. E eu creio que todo mundo que esteja passando por situações, seja de dores, ou seja de incômodos dentro, de situações que você fala, nossa Deus, eu preciso mudar isso, mas procrastina, né, fica deixando para depois. Todo mundo deveria pensar dessa forma, sabe? Não, eu tenho que... É como Jesus. Jesus, ele também, quando ele foi para o Getsemane para orar, e onde Judas entregou ele, existia só um caminho para ir até os Montes das Oliveiras, que é pelo Vale de Cedron. Depois vocês podem abrir e ler na casa de vocês, João 18:1 fala que Jesus caminhou, passou pelo vale e foi até o Monte das Oliveiras, onde ele começou a orar, chegou Judas, pegou, fez todas as coisas que a gente sabe. Ali Jesus escolheu passar pelo vale. Ele escolheu encarar um sofrimento, que era um sofrimento terrível, a morte de cruz. Eu creio que ninguém queria, nem ele, por isso que ele orou, afasta de mim esse cálice. E ele encarou, ele falou, não. Por quê? Porque ele sabia o que ia acontecer depois. Ele sabia que essa situação ia servir para ser a redenção de todos nós. Eu estou aqui falando hoje pelo que ele fez. Então ele escolheu passar. E às vezes a gente retarda crescimento. A gente sabe que tem algo ruim aqui dentro, tem algo incomodando. Isso não está legal. E o que a gente faz? A gente esquece, apaga da memória. Tipo, fica no banco de reserva, sabe? Tipo, eu não vou pensar nisso agora. Não é tempo de pensar. Mas às vezes é tempo de pensar. Porque a gente tem que aprender a tirar, sabe, das nossas dores, flores, né, como diz a frase, né? Tem que aprender a fazer um jardim meio no chão, sabe? Porque o crescimento só vem através de dor, gente. Infelizmente, ninguém... eu tô feliz, eu aprendi que na felicidade, sei lá, ninguém. Eu aprendi na dor. Todo mundo que vem para Cristo vem por causa de algum problema, não vem porque tá feliz. Eu tô tão feliz que eu vou para Cristo. Que legal. Não. Eu estou mal, eu preciso de algo mais, então eu vou tentar esse Cristo. Então eu creio que a gente tem que aprender nessas situações de aperto da nossa vida, a transformar em algo lindo, em algo bom, em algo que eu posso falar, nessa situação eu aprendi que Deus é assim, eu aprendi que Deus é assado, eu aprendi que eu posso ser assim em Deus, eu aprendi que eu posso vencer em Deus, sabe? E crescer. Todas as religiões do mundo, eu estava até falando com o pastor hoje à tarde, prega a evolução da nossa alma, né? Fala que o homem tem que se evoluir, o homem precisa chegar ao estado do nirvana, de tipo ser o perfeito. Você vê que o Dalai Lama, ele não briga com ninguém, ele é o cara da paz. Todo mundo que é meio Hare Krishna, meio essas religiões esquisitas, são tudo da paz. Você pode olhar, ninguém é nervoso, todo mundo é calmo, sabe, tipo, contempla. E o cristão não. O cristão parece que, tipo, eu tô salvo e tá bom. Peraí, não tá bom. Né? Até comentei com ele que eu ouvi um pastor falando, eu acredito assim plenamente, que se o plano de Deus fosse você somente ser salvo, você morria no dia que você fosse salvo. Ia pro céu, fui salvo. O plano de Deus não é só a nossa salvação, não é só simplesmente vir aqui, aceitar Jesus, continuar tendo uma prática de cidadão bom, eu não mato, não roubo, não prostituo, e beleza. Não. Ele quer que você evolua, que você cresça, que você tenha o perfil dele, o caráter dele, para que você seja referência para aqueles que ainda não conheceram. E referência
boa, referência, tipo, ele olha para você, as pessoas olham para você e numa situação que todo mundo está agindo para a esquerda, você está indo para a direita. E a direita que é o caminho, sabe? Numa situação que todo mundo está brigando, você está ali num tempo de paz. Se você, gente, o povo lá fora observa muito isso. Observa muito o comportamento do crente. Tanto que, tipo assim, todo mundo pode se comportar de uma forma errada. Se tem um crente no meio e esse crente se comporta, é a pessoa que eles vão falar, ó, mas você é crente? Mas como que pode ser crente assim? Então, eu creio que a gente tem que encarar esse processo de evolução e evoluir como pessoa. Não é evoluir como o Darwin, né, que fala que a gente evoluiu, que a gente veio do macaco, da ameba, de não sei quem, para tornar gente. Evoluir dentro. A nossa evolução é interna, é crescimento, é transformação, sabe, é deixar de ser chato para ser legal, é deixar de ser manipulador para ser mais light, é deixar de ser rancoroso, sabe, para ser uma pessoa mais perdoadora, é deixar de ser até timidez, estraga a gente, para ser uma pessoa mais relacionável, e é deixar Deus agir. Nossa, aqui é calor, hein? Pelo amor de Deus, olha gente, pessoal, deixar Deus agir dessa forma. E o último exemplo que eu quero dar, tinha mais uns par de exemplos, mas vou pular. O último exemplo que eu quero dar é sobre alguém que, assim como Jesus, escolheu também encarar o desafio, que foi Abraão. Abraão ali quando Deus pede para ele subir ao monte, que ia fazer um sacrifício, chega lá e ele descobre que o sacrifício era o próprio filho. Eu acredito que ele não sabia eu acho que ele achava que Deus no meio do caminho ia fazer aparecer um bode, sei lá o que ele sacrificava, ia aparecer um pó de pirim-pim-pim, né? Apareceu. E quando eu acho que ele percebeu que Deus falou para ele que queria que ele sacrificasse o filho, se você for olhar o contexto histórico, ele já tinha mandado um filho embora, que era Ismael, que quando Deus pediu, esse menino não pode ficar aqui, tem que ir embora, que era o filho da escrava. Em nenhum momento fala que Abraão não amava esse filho. Eu creio que ele amava, era um homem que não tinha filhos, tinha um só, você acha que ele não amava? E o filho foi embora para que ficasse em paz, né, com Sara ali e Isaac. E de repente Deus pede para sacrificar o filho que sobrou. E é o filho da promessa, o filho que eles esperaram anos para ter. E de repente Deus pega e fala: Abraão, está na hora de você sacrificar esse filho. Ele poderia simplesmente virar as costas e falar: obrigado, Deus, chama outro. Então ele embora, vamos filho, vamos, vaza, sai de perto desse altar. Né? Não. Eu creio que ele teve um momento de reflexão e ele entendeu, até depois o Léo vai tocar uma música que tem a ver com isso, né? E ele entendeu que o sacrifício que Deus estava pedindo não era o filho, era o coração dele. É isso que eu falei da mãe. Era para ele tirar, talvez ele tinha um filho como algo maior do que é Deus. Talvez Deus sabia que esse amor excessivo que ele tinha por esse filho ia atrapalhar a caminhada dele com Deus. O propósito dele tão grande que ele tinha com Deus, né? Tanto que é uma das histórias mais conhecidas e mais extraordinárias da Bíblia, é a história da vida de Abraão. E ele decidiu, eu vou sacrificar o meu filho, decidiu dentro do coração dele sacrificar aquilo que era precioso para ele. E o que eu entendo, assim? Eu entendo que isso que eu falei até anteriormente, às vezes a gente foge dos nossos sacrifícios, sabe? Foge daquilo que a gente tem que sacrificar. A gente sabe que Deus está pedindo mais, que Ele quer mais, que tem mais, que a gente pode dar mais, e a gente foge disso, foge dessa responsabilidade, foge desse tratamento de Deus. E a gente fica sempre no mesmo patamar e reclamando das mesmas coisas. O pastor sempre prega: se você quer que uma situação mude você primeiro. Né? Se você acha que o caminho que você está caminhando está ruim, muda o caminho. E às vezes a gente não quer mudar o caminho, porque a gente já conhece aquele caminho e os atalhos ali já são cômodos para nós, do que enfrentar um caminho novo que a gente não sabe o que vai ter, que lado virar, que lado ir. Eu vi uma frase também muito legal que fala que Deus só pode provar para você que Ele está no controle de algo quando Ele te coloca em situações em que você não pode controlar. Quando você está em uma situação que você tem o controle, você não vai entender que Deus está no controle. Ele vai te colocar em situações que estão fora do seu controle, para você entender que Ele está no controle da sua vida e Ele sabe o melhor para você.
E só para terminar, eu anotei aqui, um dia eu estava assistindo uma pregação do pastor Judson, que é aquele que canta Terra Seca, e ele falou uma coisa interessante. Ele estava falando sobre o momento presente que a gente vive no nosso país, que a gente tem vivido um tempo de crise, né? Crise na área financeira, a economia do país está horrível. Agora tem essa crise na área de saúde, desse negócio da microcefalia aí. Gente, nossa, eu vou nas consultas, quem está grávida, sabe, vai nos pré-natais, só falam disso. As mães, tem mães que estão usando até luva com medo de ser picada. É uma coisa extraordinária, assim. E se você vê que está acontecendo algo no país, e muitas vezes a gente acha que isso, está acontecendo algo no país, que pena. E a gente não vê o lado espiritual das coisas, sabe? Eu creio, ele estava falando, e eu acredito nisso, que a gente está vivendo um tempo que a igreja brasileira precisa despertar. Sabe, a gente precisa mostrar para o mundo lá fora que crise, que microcefalia, ou que seja qualquer outro tipo de epidemia, ou qualquer outro tipo de situação adversa no nosso país, não vai nos abater. Mas isso só vai acontecer quando eu deixar ser tratada, quando os problemas internos dentro de mim forem resolvidos a ponto de eu olhar lá para fora e falar, eu já passei por coisa pior, e olha, eu estou aqui, eu venci. E ele citou o caso ali quando Jesus curou no poço de Betseba, que o anjo descia uma vez por ano e vinha, e quem entrasse primeiro mexia lá nas águas, quem entrasse primeiro nas águas era curado. E Jesus chega e pergunta para o rapaz se ele queria ser curado. É óbvio que ele falou, né? Eu quero ser curado, mas não existe ninguém que me coloque nas águas quando o anjo desce. Aí Jesus falou, então você é curado, né? E ele linkou essa história com o que está acontecendo agora, que as águas estão agitadas, mas às vezes a gente não tem coragem de pular, sabe? De entrar e falar, não, eu vim aqui para ser uma referência em Cristo. Está com crise, ficou desempregado? Vamos orar, você vai arrumar um emprego. Vamos visitar a sua casa, vamos fazer sei lá, sabe? Tipo, mostrar para a pessoa que você tem algo diferente, tem um brilho, tem uma confiança, que você está no meio, sabe, das águas agitadas do rio, só que você está nadando de braçada, tranquilo, sabe? Então, eu acredito que a gente precisa aprender a realmente deixar Deus tratar o nosso coração a respeito das nossas falhas, e a gente não consegue tratar aquilo que a gente não reconhece, para que a gente seja luz realmente, para que as pessoas olhem para nós e não vejam a mesma coisa que vê em todo mundo, sabe? Veja algo diferente. Eu estava assistindo um filme e eu achei interessante que a pessoa falou de luz, que a verdadeira luz é quando você deixa essa luz iluminar as trevas dentro de você. Então não adianta você falar aí para o mundo que você é luz, sabe, que essa luz é Jesus, se ainda existe trevas dentro da gente, se ainda existe um pontinho de escuridão. Então eu acredito que a gente precisa crescer, gente. A gente precisa crescer porque o país está precisando de pessoas, sabe, de pessoas que passem segurança. O governo que vai passar segurança para o mundo, para o seu vizinho, para o seu parente, vai ser você. Então, eu queria finalizar com essa palavra, que a gente encarasse o desafio como Abraão encarou, de entender que o verdadeiro sacrifício está dentro de nós, não está externamente, não é um sacrifício físico, é um sacrifício interno. E eu queria terminar, eu não vou fazer um apelo, falei para o pastor que eu não vou fazer, porque, nossa, eu fico revoltada quando a gente faz um apelo, a pessoa sabe que tem que ir na frente, a pessoa não vai. Aí você acaba fazendo a pessoa pecar, porque aquele que sabe que tem que fazer o bem não faz, peca. Então eu queria que todo mundo viesse, se ajeitasse aqui na frente, mais ou menos. O Leonardo o pessoal do louvor, cantar essa canção, eu queria que você refletisse na sua vida, refletisse nessa letra, refletisse no que eu falei, e orasse para que o Espírito Santo começasse a mostrar as arestas que têm que ser ajustadas dentro de você. Sabe, se existe ainda um ponto de escuridão, se existe algo que você ainda talvez não esteja enxergando, ou talvez esteja fugindo, que o Espírito Santo começasse a ministrar, qual a atitude que você tem que tomar? Qual é a atitude que Deus gostaria que você tomasse? O pastor vai ministrar a oração.